E bem, começamos o nosso quarto episódio da nossa série. Tá evoluindo, Davi. Sexualidade, pois é, essa série sobre sexualidade no nosso canal Pessoa, Sexo e Deus. E hoje, nesse último episódio, nós queremos falar sobre a pornografia, sobre o pornô. E para continuar a nossa conversa, estamos aqui, mais uma vez, a Bianca Alho, o Itabaraci Nunes, o Ita, o Ailson Costa, o Padre Fábio Pereira e eu, Davi Araújo. Então, tocamos um pouco nesse tema, né, em alguns momentos, nos nossos episódios anteriores. Porém, queremos falar um pouquinho mais porque entendemos que é algo que tem afetado bastante a nossa sociedade, né? Pornografia, existe a indústria do pornô, ali onde você pode acessar ou comprar, né? Eu lembro que antigamente, quando eu era adolescente, você tem uma revista pornô, você tinha que ir na banca e conversar muito com o cara ali para poder te vender, se você fosse menor, né? Você tinha que ir para casa com aquele negócio, e escondido, com vergonha, né? Aquela coisa toda. Hoje em dia está muito fácil, né? Você acessa facilmente, rapidamente, na velocidade ali, 4G, 5G da internet, um ato sexual, né? Alguém vivendo um ato sexual ali diante dos olhos, né? E isso, como nós sabemos, a Bianca pode até falar o melhor, isso entra pelos olhos, isso afeta também o nosso corpo, né? Tem uma consequência ali no nosso corpo e na nossa psique. E existe algo que é causado em nós, né? Assim, o ver imagens, né? O ter acesso a essas imagens, isso afeta a nossa memória e gera em nós uma expectativa, né? Gera em nós algo que pode ser, de certa forma, negativa para as nossas relações, para a nossa forma de ver o outro sexo, para a nossa forma de ver a nossa sexualidade. Então, para vocês, levantando essa questão, quais são os males assim, causados na pornografia? Pornô, que quer dizer prostituta. E daí nós vemos, o comércio do sexo, né? A prostituta, o prostituto, né? É aquele que vende o seu corpo para dar prazer a um outro ali, que compra, que adquire ali o seu corpo. E a pornografia também é isso, né? Eu compro aquele prazer. E para vocês, qual é o mal que isso ocasiona concretamente na vida, por exemplo, na cabeça de um jovem que não conhece ali tanta coisa, o valor do amor, o valor do ato conjugal, como nós falamos aqui, e vê diretamente ali pornografia. O que isso vai gerar nele? Eu considero que a pornografia, ela degrada a dignidade humana. Dignidade que Deus nos dá como criatura, né, como filhos criados por Ele. Dignidade de pessoa, dignidade de ser humano, mas principalmente degrada a dignidade de ser cristão. Isso hoje está muito disseminado em qualquer lugar onde você vai. Qualquer lugar onde você vai, você encontra rastros e resquícios de pornografia. Interessante porque não é só nos vídeos ditos pornográficos, né? Num programa de televisão, na propaganda, né? Você vê ali músicas, danças. As músicas, justamente. Então, só que muitas vezes as pessoas não veem isso nessa visão da quebra da dignidade humana. Porque a pornografia, ela também leva à frustração que nós estamos conversando ainda há pouco. Porque quando você se envolve nesse mundo, nesse submundo da pornografia, você muitas vezes se frustra. E essa frustração leva, consequentemente, à depressão e a outras coisas que nós já falamos aqui. Mas a quebra da dignidade, o de ser humano, de ser homem, de ser mulher, a quebra de ser cristão, é uma consequência que é muito desastrosa para a vida das pessoas, né? Só que, infelizmente, a gente percebe que essa transformação e mudança do pensamento social não vê e não envereda, né, a visão por esse lado. Não é normal, né? Eu estava lendo ainda desse um artigo de um jornalista aí, em que ele dizia que a pornografia vai se tornar, inclusive, disciplina dentro das escolas. Eu achei isso o maior escândalo possível. Talvez não com esse nome, né? Talvez não com esse nome, né? Mas com conteúdos que permeiam toda essa condição pornográfica. E isso vai ser muito sério para a vida das crianças, para a vida dos alunos e principalmente para a vida dos professores.
Como a gente ia falando no episódio anterior, né? O sexo, ele envolve a pessoa como um todo. Existe a dimensão psicológica, né, da excitação, né, a dimensão corpórea, né, a excitação dos sentidos. E o problema da pornografia é que ela vai excitando ali a mente, né? A pessoa, através do que ela está vendo, ela vai excitando o desejo. Mas ela vai criando a expectativa, né? Que é aquilo que o senhor ia falando. Ela vai criando a expectativa ali naquilo que a pessoa está vendo, ela vai criando a expectativa ali naquela cena, expectativa de que vai ser daquele jeito, e quando chega no ato em si, ela se frustra, né? O grande problema é a frustração, né? E o que a gente ia comentando também, que muitas vezes a pornografia, ela vem junto com a masturbação, que também é o prazer pelo prazer de uma forma vazia, né? O prazer com um fim em si mesmo, né? Um fim egoísta. Eu vejo assim, né, também dentro disso, daí como a Bianca colocou, né, a venda do prazer, né, prazer por prazer, né, e a pornografia ela faz isso, ela vende, né, como o Davi logo no início colocou, né, como era difícil, bem anos atrás, né, ver isso, né, hoje está descarada, né, antes era a fita VHS, né, e mais as revistas, e não era vendida para qualquer um, né, era só pessoas adultas. Hoje não, hoje está abertamente, né, até uma criança, né, se tiver acesso à internet, pode, né, verificar vídeos e tudo mais. Então, é uma forma de cultura, né, na verdade, que a gente está abraçando, da cultura que não tinha Deus como origem, né? Então, dessa forma, vai ferindo justamente aquilo que, como a gente já se pronunciou, nós somos cristãos. Então, fere justamente também, né, a maneira de ser cristão, né? Quando a gente busca o prazer por prazer, né? Vendo a pornografia, que é uma satisfação, né? Gerada, né? na expectativa e tudo mais. Então a gente vai ferindo e aí vai perdendo a dignidade, como o Ailson colocou, né? do próprio casamento, né? Do casamento, do meu corpo, né? Como algo que Deus, né? Me deu, tudo mais, né? Então vai ferindo tudo isso, né? Então a pornografia em si, para nós, é ruim, né? Para nós é ruim. A pornografia ela vai gerando, né, uma certa instabilidade na pessoa, né? Psicologicamente, emocionalmente, ela vai estragando, vai descaracterizando o que é próprio da identidade da genitária, né, da sexualidade, da afetividade da pessoa, né? O homem e a mulher foi criado para se relacionar, né? E essa relação também se dá por meio do sexo, como nós já falamos em outros episódios, né? Mas o sexo ordenado, né? Aqui acontece uma desordem na sexualidade, uma desordem na afetividade, porque a busca do prazer pelo prazer, e a pornografia ela abre um leque para isso, né? Ela abre um leque para que a pessoa se sinta, entre aspas, num prazer, mas é um prazer momentâneo que gera um vazio. E aí vem a causa da depressão em algumas pessoas, porque elas querem procurar sempre mais. Aí vai para a prostituição, né? Aí vem o pecado da luxúria também, que no catecismo diz que a luxúria é um desejo desordenado. É um desejo desordenado da sexualidade e da afetividade, né? Então isso vai gerando um vazio cada vez maior, e a pessoa vai sentindo aquele vazio e ela não vai encontrando respostas que ela deveria encontrar se ela tivesse uma relação, digamos assim, normal, como deve ser, como deveria ser na verdade. E aí abre o leque até para o suicídio, né, padre? Exatamente, porque a pessoa vai tendo um descontrole, e aí nós vamos vendo uma consequência desses atos pornográficos, que é o estupro, né? Dá uma vazão, uma desordem total na pessoa. Quando o sexo é mau, né? Isso. Quando a gente falava no episódio anterior do sexo bom, né? E aí quando a gente fala do estupro, do abuso, a gente fala do sexo mau, né? Daquilo que deveria ser a relação que é usada para o mal. Né? A gente tira a relação, né? Deixa só o prazer, deixa a falta da liberdade e é o mal. E né? assim, podemos falar, tipo, sexo mal na questão dentro da prostituição, do estupro, por exemplo, mas também o sexo mal até quando ele como é que eu posso dizer assim? Entre pessoas casados, por exemplo, pessoas casadas, né? Pode ser mal também no sentido quando a pessoa consome pornografia, né? Porque ela quer reproduzir ou no seu esposo, isso sobretudo, a grande maioria, infelizmente, é de parte dos homens para as mulheres, né? Quer reproduzir na sua esposa o que ele viu ali,
porque ele acha que aquilo ali vai gerar muito prazer nela, ela vai gostar muito, e ela pode se sentir totalmente ofendida, né, ali, e por não ter diálogo, né, isso pode ser muito prejudicial. Sem se preocupar com a relação, né? Porque quando a gente fala de relação, você não se preocupa só no que você está dando, você se preocupa no que você provoca no outro, né? Em fazer o bem para o outro, né? Em fazer o outro se sentir amado, né? Você tira a relação. E às vezes por medo de ofender o outro, né? A pessoa não fala nada. Não né? fala. Por não ter o hábito de dialogar, essa liberdade, como a gente falava, né? Não ter exposto a sua alma ao seu pretendente durante o noivado, e você não tem a liberdade no casamento, então você não fala, você não dialoga, você não diz aquilo, isso, eu não gosto disso, é até possível, mas eu não gosto, não quero, né? Então acaba sendo ruim, e a gente não sabe nem por que não tem mais atos conjugal no casamento, justamente, né? E aí, justamente, esse calar-se, esse silêncio em relação à mulher que você está falando, ela reconhece a quebra da sua dignidade como pessoa, mas, em razão do outro, ela se cala, ela esconde, ela se submete, não gosta também, dela, né? Se submete, né? E eu já vi realidades em que a frustração levou a depressão, que levou ao suicídio. Sim. De uma senhora que, por não concordar com toda uma realidade que o marido queria vivenciar nela, né? Ela se matou. Chegou um certo momento que ela não aguentou. Não se sente suficiente, né? Para satisfazer, digamos assim, corresponder, justamente. né? É muito complicado. Isso justamente porque no plano dela seria algo natural, normal, né? Aceitável, mas ela se sentia corrompida nesse sentido, né? Porque nesse tipo de situações que a gente vai vendo, o estupro, né? Essa realidade de busca da pornografia para incendiar o relacionamento, né, do casal antes do ato da cópula, né, da relação sexual do casal, é algo que fere a dignidade da pessoa. Uma pessoa que está desordenada, vivendo uma desordem na sexualidade, dentro do sacramento do matrimônio, dentro da vida conjugal, ele vai realmente ferir a dignidade do outro, porque ele não se sente ferido. Ou ela não se sente ferida, porque hoje está bem expansiva essa realidade hoje, né? Porque o que se percebe, pelo menos na minha experiência de acompanhamento de pessoas, né, de casais, né, ver essa ferida na dignidade. Né? A pessoa é ferida na dignidade, ela não consegue se abrir com o outro, com o seu cônjuge, para poder dizer, olha, não está certo. E ela quer o que aconteceu, o Ailson falou aqui, do fato da pessoa não se abrir, não querer dialogar, não querer expor que está errado, né, expor o seu pensamento sobre o que está acontecendo, para poder ajudar o outro a mudar, né, a se curar, procurar uma ajuda psicológica, né, com um psicólogo ou psiquiatra até, porque tem casos assim que são além do psicólogo. Sim. Aí você vê a profundidade da sexualidade, né? Como toca toda a pessoa, né, inteira. Não é só algo do corpo, né? Assim, que eu faço aqui, já esqueci. Não, mas eu sou consumido ali, eu me dou ali, né? Existe algo de mim que fica no outro e que fica em mim. Agora, uma questão, como estou falando, essa realidade da marca que fica na pessoa, que a pessoa pode chegar até o suicídio, né? O professor Ailson disse. Será que a pornografia, então, quando a pessoa é violentada sexualmente, se ela se casa, ela tem dificuldades até de se dar ao outro, porque fica uma marca, né? Foi violentada. Será que a pornografia também não é uma forma de violência para o jovem, uma forma de violência para quem assiste, né? Porque isso contamina você, né? E você fica com isso, com esse pensamento de como eu posso dizer assim, de chegar a um potencial, né? Chegar a um estágio assim excelente, né? Com a nota 10, e você é influenciado e você acaba vivendo dessa forma as suas relações. O que vocês pensam disso? Podemos considerar uma violência para a pessoa humana a pornografia? Com certeza, porque ela vai além do sentido do olhar. A pornografia ela vai além do sentido do olhar, né? Por quê? Porque ao olhar eu quero traduzir em ato concreto na vida. E isso aí é um mal que assola hoje a humanidade. O olhar que, ao ser transformado em ato concreto,
passa a frustrar as pessoas, passa a degradar a dignidade, passa a levar à depressão, passa a levar a suicídio. E aí a confusão geral no meio da sociedade é muito grande. Mas o que mais me impressiona é que essa forma de pensar já contaminou o seio social, o tecido social, como a gente diz, já contaminou o tecido social. Pelas transformações do pensamento da sociedade que a gente vem discutindo desde o primeiro episódio. Então, como está disseminado no tecido social, existem aqueles que se colocam a favor e existem aqueles que se colocam contra. Mas que fere a dignidade tanto de um quanto de outro. Só que a gente tem que ir além no olhar e na reflexão sobre a pornografia. É uma realidade que, infelizmente, né, tem causado muitos males na vida dos casais, né, na vida dos jovens, na vida... Antigamente, poderíamos dizer que eram mais os homens que consumiam pornografia, né? Hoje, quando você conversa, né, se aproxima de jovens, de moças, elas também consomem muita pornografia, né? Assim, pela facilidade que se tem, pela curiosidade, né? E isso forma uma visão falsificada da sexualidade, né, de como devemos viver a sexualidade, e isso fere profundamente a dignidade, né, como o seu Ailson dizia inicialmente. E aí veio um alerta, né, até que a gente pode fazer para você que está escutando, né, esse podcast, é justamente que você precisa ver nos seus computadores na sua casa, notebook e tudo mais, colocar alguma coisa algo que possa bloquear. Controle parental, né? Controle parental, para que as crianças não possam ver determinadas coisas assim, né? Tem o Netflix da vida, tem outros, a Claro, enfim, tem outras que tem vários filmes, né? E se você não tiver ali, porque tem aqueles controle família, né? Que você pode fazer um controle para que não chegue a pornografia na sua casa. Filmes com conteúdo que tenham cenas, né, de violência, de sexo explícito. Quando se busca o prazer do prazer, se esquece da outra pessoa, né, e busca objetos também, né, para se dar esse prazer dentro da pornografia. E aí gera aquilo que já foi falado, essa expectativa. Então, por exemplo, o homem, né, cria uma expectativa nele que ele se sente com medo de se aproximar de uma garota, de uma mulher, né? Sim. E se fecha. E se fecha, né? Fica mais ou menos ali isso. Vendo e consumindo aquilo, e se fecha para o mundo, se fecha para os relacionamentos, né? E o que é mais impressionante ainda é que isso se transforma em arte. Para muitos chamado de arte, segmentos da sociedade, é chamado de arte. Então tem algo assim que a sociedade ela está absorvendo coisas que vai ferindo justamente a forma de ser, né, cristão. E essa questão da ferida que vai sendo criada na sociedade não se refere somente a nós que somos cristãos. Não é porque nós temos uma concepção de vida, de humanidade, de ver a realidade a partir do cristianismo, que nos ofende. Não, isso ofende a humanidade, ofende a nossa dignidade de ser criado por Deus, embora algumas pessoas se dizem não acreditar em Deus, mas se dizem que não acreditam em Deus é porque Ele existe, né? Então, é claro isso. Então, a nossa humanidade, independente de ser que religião que seja, ou não tenha religião nenhuma, a dignidade do homem, da humanidade, é ferida pela pornografia e por outras coisas mais. Uma música, por exemplo. Isso causa uma sociedade doente, descaracterizada, como nós dizíamos agora há pouco, né? E para você que encontra essa dificuldade hoje, né? Acessa muito pornografia, precisa muito dela, assim, para se satisfazer. Existem caminhos, existem sites onde você pode procurar ajuda, a própria comunidade católica Shalom, ou a paróquia mais próxima da sua casa, né? Ou até mesmo se você sentir que você está muito dependente da pornografia, procure ajuda, fale com alguém, né? Evite, como nós falamos, o gatilho, né? Usamos isso também para quem utiliza a droga, porque se torna um vício, né? Assim, quanto mais
nós acessamos, quanto mais se usa alguma droga, né, mais se quer dela, né, para poder se alcançar aquele prazer, aquela satisfação. Então a pornografia pode se tornar um vício também. Então, se você sente que você vive nesse vício, procure ajuda, não fique aí, porque isso pode estar te fazendo muito mal. Tá certo? Então, agradecemos a companhia de vocês, de ter escolhido estar conosco nesse podcast. Agradecemos todos nós aqui que participamos desse podcast e continuaremos a postar cada vez mais outros temas, outras coisas aqui no nosso canal, Pessoa, Sexo e Deus. E você pode enviar, escrever para nós e sugerir outros temas para tratarmos aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o nosso próximo episódio.